Galera, agora sim, muito boa noite para vocês. Iniciando aqui o nosso encontro, né, nessa oficina já dedicada aí para nossa área de direito. E sim, gente, a gente começou aqui do zero e é verdade. Eu estava tocando, não era fake, não foi nenhuma música aí que eu coloquei para a gente despertar, não, porque eu sempre brinco que quem sabe faz ao vivo, né? Então, estamos começando aí o nosso primeiro encontro para falar um pouquinho da oficina de oratória ligada aí à área do direito. Mas, galera, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas para vocês, né? Por um segundinho aí só, vocês notaram que os microfones estão desativados, só para a gente começar essa gravação e poder passar para vocês algumas orientações importantíssimas, tá? Meu nome é Kalil, eu sou o professor que vai trabalhar com vocês no nosso encontro de hoje. Só que antes de eu começar a falar qualquer coisa, nós temos aqui a presença do nosso querido professor Christopher, e ele veio também para passar algumas informações importantes para você. Então, professor Chris, quer aproveitar esse comecinho para passar as informações? Ah, claro, né? Se eu não ativar, não vai passar nunca. Peraí. Boa, agora acho que liberou. Prontinho. Ô, meu querido, tudo bem? Tudo certo? Obrigado. É que o meu microfone estava bloqueado, eu não estava conseguindo falar. Mas obrigado, professor. Que começo, hein? Sensacional, muito bom. Turma, eu pedi para o professor Calil me dar licença aqui, né, nesse momento inicial, que eu preciso passar um recado para vocês. Na terça-feira, quando nós fizemos aí o nosso primeiro encontro, né, a gente muito conversou sobre o nosso curso aqui, né, do direito, da nossa turma militar, e eu fiquei pendente trazer um retorno para vocês, na realidade, de um assunto muito importante, que é sobre as nossas antecipações de disciplinas, tá? Como vocês bem sabem, eu mostrei na última aula, no nosso cronograma de disciplinas, o último ano do curso de vocês, ele estaria formatado para acontecer somente práticas jurídicas, estágios e TCC, tá? Então, isso a gente já tratou aqui com a reitoria e a gente vai permitir para aqueles que se interessarem fazer a antecipação dessas unidades curriculares de forma a antecipar também esse último ano do curso, tá? Então, repetindo, né? A gente tem no último ano do curso somente matérias de práticas jurídicas, TCC e estágio. Somente para quem quiser, tá? Não vai ser obrigatório, vai poder solicitar antecipação dessas disciplinas para fazer elas comitantemente com as unidades de um outro semestre, tá bom? Então, a gente ainda está no começo do curso, eu acho que esse é um assunto que a gente pode ir amadurecendo aos pouquinhos, mas já deixando isso disponível aí, essa informação que eu acho super pertinente, tá bom? Eu sei que já tiveram vários alunos que já me procuraram, inclusive, para falar sobre isso, então eu achei por bem utilizar esse momento inicial aqui para a gente já trazer essa novidade, tá? Exatamente, Geilson, se antecipar, né, todas as unidades curriculares, a ideia é que exatamente você acabe antecipando um ano de curso, tá? Então, para quem tem, para alunos da turma de praças, né, que faria o curso em 4 anos, dá para fazer em 3, e os oficiais dá para fazer em 2 anos, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado pela atenção, e a gente vai se falando aí pelo nosso grupo. Professor Calil, muito obrigado, tá? Uma boa aula aí para vocês, turma. Muito obrigado, Cris. Obrigado. E, gente, bora lá então. Agora vou começar a puxar a bola aqui para o nosso lado, né? E começar a falar um pouquinho sobre a nossa oficina hoje aí de oratória já aplicada, né? Voltada aí principalmente para uma prática do direito, tá? Bom, gente, todos estão me ouvindo bem. Caso vocês, né, tenham alguma instabilidade, aconteça qualquer coisa, por favor, me avisem. E eu queria só aproveitar para fazer um combinado com vocês nesse início do nosso encontro, que durante a nossa aula, antes de falar ou qualquer coisa do tipo, que vocês possam ou mandar no chat a mensagem ou só levantar a mão aí, tem um recurso na telinha de vocês embaixo, para que eu possa, né, conseguir organizar as nossas interações e a nossa gravação saia aí da melhor forma possível também, tá bom? E, gente, bora lá então começar o nosso bate-papo de hoje. Só que, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar para vocês, né? Então, na verdade, deixa eu passar aqui. Pronto, agora vai.
Não? Prontinho. Gente, meu nome é Kalil, né? Eu sou o professor que vai trabalhar com vocês. E só para vocês me conhecerem um pouquinho de formação, eu sou jornalista, na verdade, e além do jornalismo, né, cheguei a atuar há pouco tempo nessa frente. Eu brinco que eu entrei numa redação de jornal e quando eu vi lá dentro como é que era, eu saí correndo. Essa foi a grande verdade, porque eu entendi que não era muito aquilo, né, que eu queria fazer na minha vida e acabei indo aí para a área de marketing, de comunicação. E hoje eu trabalho tanto com cursos de graduação no ENIAC, quanto também trabalho no mercado aí fora, em uma fintech que nós temos hoje, aí, aqui no Brasil, voltado para a área de inteligência de marketing. E por que, que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque assim como vocês estão fazendo aí nesse momento, iniciando o nosso querido curso de Direito, eu acho, né, acho que talvez vocês concordem comigo que se comunicar e conseguir expressar o que você tem em mente é importante. Vocês concordam com isso, gente? Me contem aí, se vocês acham que sim, faz sentido ou não, nem é importante saber se comunicar. O que vocês vão me contar? Ó, o Gabriel já tá mandando aí, certeza. Importantíssimo, a Lídia. Vanderlei, fundamental. Boa, gente, boa. Comunicação é tudo, isso aí. É o começo de tudo. Verdade, verdade. E, gente, fico contente que as nossas percepções estão aí, né, parecidas nesse quesito. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre oratória. E a nossa aula hoje, galera, ela é uma aula que tem bastante interação. Então eu já deixo aqui, né, um aviso para que vocês se preparem. Nós teremos algumas atividades ao longo dela e ao final do nosso encontro, eu vou disponibilizar um formulário também que vocês terão uns minutinhos para preencherem durante o final do nosso encontro, tá bom? Mas eu queria começar falando pela oratória. E, gente, oratória, a galera tem muito aquela ideia que é você sair falando, né? Você falar, 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 mas na verdade não é bem assim. E é por isso que a gente vai começar o nosso bate-papo lembrando que a oratória nada mais é do que a coragem para compartilhar as suas ideias. E vocês devem, né, já ter essa, não só essa percepção, mas essa impressão de que ter coragem para compartilhar as suas ideias nem sempre é fácil, né, gente? Dependendo do ambiente que nós estamos, das pessoas que estão ali interagindo com a gente, nós temos sim que ter esse pé firme para interagir. E, gente, olha que coisa louca. A tecnologia nos trouxe mais poderes. E grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Para quem já viu Homem-Aranha, pegou a referência do filme. Mas o grande ponto aqui, gente, é que essa tecnologia é uma coisa muito louca, né? Alguém aqui chegou a conhecer Bip, galera? Vocês pegaram Bip? Ou pegaram um pager, né? Talvez aquele computador com internet de escada. Alguém lembra disso? Ou só eu que tô ficando velho mesmo? Ah, ufa, achei que era só eu, Lídia. Ufa. Olha, o Bruno também. Ah, olha aí a galera revelando a idade, hein? Queria dizer. Gente, para quem lembra, olha, o Júnior também, ó. Gente, se vocês lembram daquela internet de escada, era aquela internet que você tinha que conectar na tua rede do telefone, né, na linha do telefone, aliás, que de preferência você tinha que usar de madrugada, que era quando tinha menos tráfego, e o pior, você ficava lá 20, 30, 40 minutos, e aí quando você achava que ia conectar, a coisa não conectava, caía, e você perdeu todo aquele tempo para nada. Essa era a vida da internet de escada, né? Nada dessas bandas largas aí que a gente tem hoje. E, gente, por que que eu tô comentando isso? Porque hoje, nos últimos. Opa, olha aqui, ó. Aquele barulhinho nunca mais sai da cabeça. Verdade, ó, gente. O Cris trouxe um ponto importante. De madrugada era mais barato, né? Verdade. Se fosse escondido dos pais, sem chance. Muito bom. Gente, olha só que interessante. Nos últimos 20 anos, se a gente parar para olhar a evolução da tecnologia, a gente saiu de uma tecnologia que tinha uma internet de escada, que tinha pager, que era uma comunicação muito mais analógica nesse sentido, e a gente chegou no momento que, na semana passada, essa semana,
as operadoras estão implantando as redes 5G aí pelo país. De estado em estado, né? Tá indo aos poucos, mas elas estão aí de fato implantando isso. E eu tô contando isso, gente, por quê? Porque essa mudança, essa movimentação que a gente teve, né, em relação à tecnologia, vai diretamente impactar na forma que nós nos comunicamos. Gente, durante os últimos 2 anos, é só a gente olhar para a pandemia, como que as audiências dos tribunais passaram a ser feitas de forma online, por exemplo, né? Não tem nada mais próximo à nossa vivência, vamos colocar assim, do que isso. E é aí que eu vou contar uma coisa para vocês. No nosso encontro, a gente tem uma missão. E a nossa missão é justamente atualizar esse conceito de oratória. Porque não dá mais para a gente pensar que se comunicar é só você falar alguma coisa, é só você expor uma palavra, uma ideia. Não é só isso. Hoje a gente tem uma forma de se comunicar muito mais complexa, que na hora que você for defender o teu ponto de vista, seja você que vai estar atuando no seu dia a dia profissional, que você já está buscando essa capacitação para isso, ou ainda se você está querendo mudar de área ou qualquer coisa, enfim, você vai justamente conseguir trazer uma comunicação de impacto. Opa, olha o Denis aí. Denis, fica tranquilo, Denis. Quando você conseguir, a gente vai se falando, tá bom? E, gente, para contar tudo isso, eu conto para vocês o seguinte. Hoje no mercado de trabalho, e eu não digo mercado de trabalho só empresa ou só em locais que trabalham com educação, eu digo em todas as frentes que a gente tem. O mercado de trabalho hoje, ele tem uma necessidade muito grande de pessoas que tenham duas habilidades. A primeira delas é planejamento estratégico. Hoje as empresas sofrem muito em achar pessoas que conseguem fazer um planejamento estratégico. E sofrem muito também em achar pessoas que tenham habilidades de comunicação. Foi feita uma pesquisa e 53% das empresas falaram que não acham profissionais que têm essas habilidades. Outra coisa importante, de que adianta você ser tecnicamente perfeito se você não consegue transmitir a tua ideia? Gente, vocês estão cursando, né, direito, vocês já devem ter essa percepção de que se você não conseguir defender teu ponto de vista, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Não vai dar o resultado que você está esperando. E terceiro ponto, nessa mesma pesquisa, 54% das empresas falaram que não conseguem achar líderes que são capazes de se comunicar de forma eficiente. Vocês sabiam disso, gente? Que percepção que vocês têm disso? Me contem aí no chat, por favor. Vocês acham que isso é preocupante? Não é? Vocês já vivenciaram alguma coisa na vida de vocês? Às vezes, alguma situação que de fato a comunicação faltou? O que vocês sentem disso, gente? Deixa eu ver um pouquinho o que vocês vão me contar aí. Legal, tô vendo o Bruno comentando aqui que tem bastante. O dia a dia, a necessidade de uma boa comunicação. No nosso trabalho dia a dia, a comunicação é fundamental, com certeza, Júnior. Com certeza, inclusive me corrijam, gente, se eu tiver errado, por favor, mas eu acredito que vocês lidam no dia a dia, em qualquer setor que seja, com muitas pessoas que são muito diferentes umas das outras, né? Seja com seus colegas de trabalho, seja com outras pessoas que cruzam o dia a dia de vocês, né? E é primordial vocês saberem, que nem a Lídia muito bem colocou, se expressar nessa profissão, né? Exato, Lídia, muito bom. Saber falar com diversas classes de pessoas, diversos tipos de pessoas, né? Ah, ó o Paulo aqui. Comunicação é tudo. Evita erros, apazigua conflitos e pode até fortalecer a motivação. Muito bom, Paulo. Estou de pleno acordo. Lidamos com públicos distintos. Muito bom, Alessandro. Cada um tem um modo de pensar. Legal, gente. Legal. Tudo que vocês estão comentando está muito em linha, né, com o que a gente está desenvolvendo aqui. Opa, deixa eu ver o Vanderlei. Convivemos com líderes e colegas, são extremamente experientes, mas que apresentam. Legal, Vanderlei, muito bem pontuado. Legal, Geraldo. Uma boa comunicação muitas vezes evita o uso da força. Muito bom. Abreviações, vícios de linguagem, altera a comunicação em um momento em que precisa ser mais formal.
Gente, excelentes as colocações de vocês. A gente está num caminho muito bom aqui. Ó, o Gabriel trouxe um ponto importante, não só o público, né? Revezamos muito de parceiros e temos que saber entender e conversar com todos. Com certeza, Gabriel, com certeza. E, gente, muito bom que vocês trouxeram. Por quê? Porque nesse momento. Opa, vou até passar. Não é esse o desafio, vou passar para o próximo já já. Porque nesse momento, a gente começa a lembrar de uma frase que é muito famosa, mas é uma frase que geralmente, né, as pessoas entendem de um jeito, quando na verdade ela é de outro. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter ouvido alguma vez aquela frase: quem tem boca vai a Roma. E aí, gente, a frase hoje as pessoas entendem assim: quem tem boca vai a Roma. Ou seja, quem se comunica chega aonde precisa, aonde quer. Mas se porventura alguém não sabia, a frase original é quem tem boca vaia, do verbo vaiar, de falar mal, de zoar Roma. E vem justamente de uma época, né, dos tempos antigos aí, em que Roma era, enfim, tinha todo o poder e as pessoas iam aí vaiar Roma, né, nesse sentido. Gente, olha que telefone sem fio, né? Como surgiu de um jeito e hoje se interpreta de outro completamente diferente. Em outras palavras, quanto melhor a comunicação, maior a evolução que nós temos. E é aí que eu vou contar para vocês o seguinte. Hoje, nós temos um número de canais monstruoso. Eu acho que, talvez, para quem já nasceu nesse meio digital, o impacto não tenha sido tão grande. Mas, porventura, quem está aqui na sala, que tem um pouco mais de vida aí, né, de tempo pisando aqui na nossa querida terra, vocês devem se lembrar que a gente tinha antes o quê? Telefone, TV e rádio. É isso. Hoje você tem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, é tudo quanto é coisa para tudo quanto é lado. E é aí, gente, que todos esses meios de comunicação que foram mudando ao longo do tempo vão impactar diretamente no jeito que nós lidamos com o dia a dia e nos comunicamos. E tudo aquilo que você posta ou que você faz tem potencial de ficar famoso, de viralizar. Ué, professor, mas espera aí, para um pouquinho. Você está falando então que se eu tenho qualquer rede social, tenho um Instagram da vida, e eu tenho 10 seguidores no Instagram e eu posto alguma coisa lá, o que eu estou postando tem impacto? As pessoas vão ler, elas vão se interessar? Gente, não só vão se interessar, como tem potencial para impactar outras pessoas. E é por isso que a gente tem que lembrar que o público tem voz. E acho que isso vocês devem viver muito no dia a dia, no sentido de tudo o que se fala nas mais diversas situações tem os dois lados, claro, mas é muita informação de tudo quanto é lado. E é por isso que a gente tem que lembrar que se comunicar hoje tem uma forma muito específica por estar na era digital. Gente, olha que louco, isso aqui são casos reais. Olha que legal. Depois de usar cartaz para informar pedir ajuda, homem consegue emprego em Caxias, Rio de Janeiro. Não sei se vocês já viram esse caso, mas era um homem que ele estava no farol com uma placa mostrando que ele estava pedindo emprego, ele precisava trabalhar. Tiraram uma foto dele, jogaram nas redes sociais, o cara conseguiu um emprego um tempo depois. Gente, olha que louco. Ele estava no farol pedindo emprego e por causa da divulgação em rede social ele conseguiu o bendito do emprego. Isso mostra pra gente o seguinte: hoje nós temos 3,9 bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo. Isso é aproximadamente 51% da população mundial. Isso significa que você tem influência, mesmo que você não queira ou talvez não perceba às vezes, o teu discurso, o que você fala no seu dia a dia, na tua profissão, nas redes sociais, onde quer que seja, isso vai influenciar alguém. E a gente começou o nosso encontro com essa frase, né, galera? A tecnologia nos trouxe mais poderes e grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Olha só como trabalhar o digital vai, de fato, trazer esse cenário de importância para a gente.
Gente, vocês conhecem essas pessoas? Me contem aí se vocês já viram a carinha dessa galera alguma vez. Deixa eu ver o que vocês vão me dizer aí. Um sim ou não. Ah, boa, tô vendo aqui que sim. Vamos lá, tio Karnal, legal. Tá, taxa exagerada. Karnal, beleza. Deixa eu ver se mais alguém conhece eles. Boa, gente. Então vamos fazer o seguinte. Para quem não conhece, pessoal, a primeira pessoa ali na esquerda, boa, Vanderlei, isso aí. É a Natália Arcuri, gente, lá do Me Poupe. Ela, na verdade, ela é jornalista também, ela saiu de jornal, criou um canal no YouTube e ela fala sobre finanças pessoais. Ela foi evoluindo ao longo dos anos, hoje ela fala sobre investimentos, ações e tudo mais, e é focada no ramo financeiro. No meio, Leandro Carnal, professor, historiador, filósofo, muito famoso aí pelas pílulas de conteúdo que ele faz, né? E pelos conteúdos que ele publica na internet. E na direita, Tata Werneck, comediante aí, talvez uma das pessoas, né, dentre os três, que tem a carreira mais longa dentro da TV, mais voltada aí principalmente para comédia, já trabalhou na MTV, Multishow e tudo mais. Gente, o que que esses três têm em comum? O que que vocês acham? O que que os três têm exatamente em comum? O Jason colocou a questão da influência. Isso, Gabriel, falei. Pílula de conteúdo é aquele conteúdo que às vezes é um vídeo curtinho. Esses TikToks da vida que eles fazem, por exemplo, ou aqueles conteúdos de 1 minuto, 2 minutos que a galera grava, sabe? Isso a gente chama de pílula de conteúdo. Lígia colocou a visibilidade em mídias sociais. Gente, sabe o que que eles têm em comum? No conteúdo, nada. Eles são completamente diferentes. Mas os três, independente da gente gostar deles ou não, eles têm exatamente o que o Paulo colocou aqui agora. Eles são excelentes oradores. E por que que a gente fala isso? Porque cada um deles, se vocês olharem, eles têm um perfil. A Natália Arcuri, ela se coloca como sendo a especialista no que ela faz. O Karnal é o filósofo e a Tatá, a comediante que vai te fazer rir. E olha só, a gente está começando a criar um perfil para cada um deles. E aí eu gostaria que vocês começassem a se perguntar nesse momento qual é a mensagem que vocês buscam passar no seu dia a dia. Qual é a mensagem que você está passando na profissão que você exerce hoje, no cargo que você exerce hoje e nas atividades que você exerce hoje? Por quê, gente? Porque chegou o nosso querido momento desafio. E galera, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso momento desafio, tá? Eu estou deixando aqui na tela 3 perguntinhas para vocês. As perguntas são as seguintes, pessoal, vejam só. Primeiro, se todas as mensagens do seu WhatsApp de repente ficassem públicas, qual seria a tua reação? Segunda, o que te faz sair da cama às 6 da manhã de um sábado? E terceiro, quando aquele perrengue aperta e você fica a um fio de não desistir, que fio é esse? O que que é isso que te impede de desistir? Gente, essas 3 perguntinhas, o que que eu vou fazer nesse momento, tá? Eu tenho um recurso aqui na nossa sala virtual que eu consigo separar vocês em salas em paralelo. Ou seja, eu vou separar vocês em grupos, tá? E o que que vai acontecer, galera? Assim que eu clicar aqui no meu botão, vai aparecer um aviso na tela para vocês, convidando vocês para uma sala. Vocês deverão dar o OK e vocês vão entrar numa nova sala virtual. Dentro dessa sala, vocês vão encontrar com seus colegas misturados
E vocês deverão, então, debater um pouquinho sobre essas perguntas. O que vocês fariam em cada um desses casos? Vocês terão exatamente, pessoal, de 5 a no máximo 10 minutinhos para fazerem essa interação. E, terminando o tempo, eu vou puxar vocês de volta para a nossa sala principal, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida, por enquanto, sobre o que a gente vai fazer? Me contem um sim ou não, por favor, só para eu saber. Boa! Pablo, muito boa a tua pergunta. Galera, a ideia é que vocês façam esse debate dentro do grupo, e aí quando vocês voltarem para a sala principal, eu vou pedir que um representante de cada grupo possa apresentar, e aí pode abrir microfone, câmera, fiquem à vontade, tá? Mas possa apresentar o que vocês discutiram. Né? Vocês vão ter que chegar numa conclusão aí, num fechamento do grupo, para me contar um pouquinho do que surgiu, tá bom? Claro, Denis. Denis, eu vou separar vocês em grupo e vocês vão ter que debater sobre essas 3 perguntas que estão na tela. Quando acabar o tempo, um representante do grupo vai apresentar para todos aqui na nossa sala principal o que foi que vocês debateram. Tá bom? Gente, eu vou fazer a separação então. Eu vou colocar aqui. Pode, Robert, pode sim, sem problema nenhum, tá? Vou colocar aqui o nosso tempinho. Eu vou dar um OK para separar. Jogar para cá. Prontinho. Gente, vou dar o OK, apareceu aí para vocês o aviso. Podem clicar, por favor.
Legal, gente. Estão todos voltando aqui para nossa sala principal, perfeito. Galera, agora eu vou pedir, por favor, que pelo menos um representante aí de cada grupo, quem se sentir à vontade, possa compartilhar com a gente o que vocês debateram. Pode ser por escrito, se quiser abrir o microfone, abre, não tem problema. Queria, por favor, que vocês compartilhassem um pouquinho aí do que rolou nos grupos. Quem pode começar, gente? Vou seguir aqui a nossa mãozinha levantada. Alessandro, podemos ir por você então? Boa noite. Tô te ouvindo bem. Boa noite, professor. O pessoal tá me ouvindo? Tá chegando? Boa, tá sim. Se chega aqui para mim, acho que também chega para eles, tranquilo. Com relação à primeira pergunta, acho que foi unânime, né? Todo mundo chegou à mesma conclusão, que trataríamos sim de assuntos mais delicados, teríamos mais cautela, né? Já que seria assuntos de domínio público, né? Principalmente se tratando da nossa profissão e do nosso código que nos regulamenta, poderia causar problemas. Perfeito, Alessandro. E as outras duas, o que vocês chegaram a comentar? Tá. A segunda pergunta foi com relação a motivação, né? O que te faz, né? Oi, tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Sim, com relação a outra pergunta, nós também foi unânime, né? Nós tratamos de compromisso, nossas obrigações, que do contrário, nós, eu acho que todo mundo optaria por ficar mais tranquilo, né? E descansar. E com relação à última pergunta, acho que ficou todo mundo, foi bem específico, voltado para a fé, com relação à família, né? Filha, nesse aspecto mais religioso, mais familiar. Legal, Alessandro, perfeito. Obrigado por compartilhar o que vocês debateram. E eu vou aproveitar para já puxar a bola aqui também para o que o Paulo mandou no chat, que ele comenta um pouquinho sobre a primeira questão, muito em linha com o que o Alessandro trouxe aqui, que seria, né, teria que ter esse cuidado mais, vamos colocar assim, até que seria, no caso dele aqui, constrangedor, pois existem diversos tipos de comunicação para cada grupo de pessoas, né? Você tem lá o grupo da família, você tem amigos, você conversa, trabalho, enfim, o que é que seja, mas tem várias frentes aí, vários grupos que vão interagir, né? E ele trouxe também que para a segunda pergunta, a crença de que os dias poderão ser melhores caso eu dê o primeiro passo. E eu gostei tanto dessa frase, Paulo, que eu vou colocar no meu Facebook. Já estou avisando que eu vou usar. Muito boa essa definição aí que vocês trouxeram. E a terceira, né, quando a questão do perrengue, quando aperta, é o entendimento de que a desistência é a afirmação da derrota. Gente, mas que grupo filosófico que vocês foram, hein? Arrasaram, muito bom. E está muito aliado aí o que o Alessandro trouxe dessa questão de, seja questão de família ou outros fatores que vão motivar a gente, né, para justamente não desistir atrás. E eu vi aqui que o Vanderlei levantou a mão. Vanderlei, você quer falar, quer aproveitar? Boa noite. Na verdade, o colega que iniciou aí, ele já resumiu tudo que eu tinha em mente falar, que foi o que foi acordado no grupo lá, né? Eu observei exatamente isso daí. A primeira questão seria constrangedor, de fato, a questão de revelar as mensagens, porque trata-se de um aplicativo mensageiro que tem mensagens privadas, né? Como o senhor mencionou aí, família, às vezes assuntos de casal, trabalho, financeiro, enfim. A questão aí da motivação para levantar cedo, né? O pessoal tem colocado aí a parte do lazer, né? Até mesmo o trabalho, eu mesmo já especifiquei aí, coloquei a parte financeira. E no caso aí, o que leva a pessoa a se sentir motivada ou não desistir, né? A maioria eu tenho observado aí que tem sido a questão aí da família e também da fé, como o colega também já tinha comentado. É isso. Perfeito, Vanderlei. Isso vai muito ao encontro do que o Denis colocou também, né? As mesmas questões que vocês trouxeram aqui, essa questão de que
ter, né, a família, ter objetivo de vida, enfim, os seus objetivos muitas vezes pessoais ou profissionais que vão fazer a gente cada vez mais, né, caminhar para frente e dar o nosso melhor aí no dia a dia. Gente, muito boa essa interação que vocês trouxeram, perfeitos os nossos resultados aqui, porque a gente pode chegar numa conclusão que é muito importante para a nossa oratória e que está aliada a tudo isso que vocês trouxeram. Não é apenas o que, mas como você fala. E eu tenho certeza que no dia a dia de vocês, lidando com vários públicos diferentes, vocês já puderam aí vivenciar, experienciar e ver situações em que talvez, se a pessoa tivesse mudado o jeito que ela falou, tudo, né, estaria, né, teria tomado aí um caminho diferente. E essa questão, gente, é muito importante para a nossa oratória, porque você tem que ter muito claro na hora que você vai se comunicar o que você quer falar, que ideia que você quer defender de fato, que você vai defender. Quem é o teu público que está ali interagindo com você? E principalmente, uma coisa que eu reforço muito para quem faz essa oficina de oratória, é que você tem que lembrar que a tua comunicação é como se fosse um presente que você está oferecendo para quem vai te escutar. E, portanto, já que é um presente que você está dando para alguém, é importante que você conheça a partir de hoje a estratégia Given. Alguém já ouviu falar nisso, gente? Estratégia Given? Me mandem um sim ou não aí, por favor, só para eu saber. Tô vendo aqui que não. Legal. Gente, essa estratégia que eu vou comentar com vocês, ela funciona para 100% dos casos que vocês forem se comunicar, ou seja, praticamente para as nossas vidas, né, no dia a dia inteiro aí que a gente se comunica. Galera, como funciona essa estratégia e como que vocês vão colocar ela em ação, tá? Quando eu falo da estratégia Given, são 4 palavras em português que vão representar o seguinte. Primeiro, aquilo que você vai falar em qualquer situação que seja, em qualquer momento que seja, é gentil? Ou seja, não estou dizendo aqui a questão de ser educado, né, de tratar de senhor, de senhora, não. Estou falando aqui sobre entender se a tua comunicação está sendo empática. Você está se colocando, ou melhor, levando em consideração a realidade e o esforço da outra pessoa no momento que você vai se comunicar? Sabem aquela pessoa que ela já chega na patada, ela já chega na grosseria e vem com tudo? Essa é uma pessoa que ela não está usando, por exemplo, esse primeiro quesito aqui da nossa estratégia. Ela está ignorando a tua presença, a sua existência. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar sempre é: eu estou sendo gentil na minha comunicação? Segunda coisa, o que eu estou falando é inspirador? Traz positividade para quem ouve? Coloca a pessoa para cima? Ou, na verdade, eu estou destruindo a outra pessoa? Só estou falando coisa ruim, né? Gente, não sei vocês, mas eu não aguento ficar do lado de gente que é negativa, sabe? Aquela pessoa que só fica toda hora reclamando, que só fala coisa ruim, que tá tudo dando errado, que nada vai pra frente. Vocês já tiveram experiência, pessoal, de ficar perto de alguém assim? Como é que foi? Foi tranquilo? Deixa eu ver o que vocês vão me contar. Se é de boa ficar perto de alguém que é extremamente negativo. O Geison é um atraso de vida. É mesmo, Geison, concordo. Paulo, energia é algo contagiante, tanto positiva como total, Paulo, verdade. A Alessandra até deu risada. Já assim, você fica pesado no final do dia. Putz, é verdade, Júnior, verdade. Eita, Marco, não brinca. E, gente, é justamente por essas e outras que vocês trouxeram que sempre que você for falar alguma coisa, por mais, às vezes a gente tem um dia difícil, né? Eu sei disso, isso não foge aí da nossa realidade. Mas sempre que você for se comunicar, pensa nisso. Será que eu estou sendo inspirador? Será que eu estou colocando, né, a pessoa para cima? O que eu estou falando é verdadeiro? E aí a gente entra na terceira letra da nossa estratégia. Mas, pessoal, verdadeiro aqui, claro, o que você está dizendo é verídico, né? E aí a gente parte do princípio que mentir jamais, né? A gente sabe disso.
mas aquilo que você está propagando, você conhece as fontes? Você conhece a origem da informação? Ou é só alguma coisa que você viu por aí, saiu falando e seja o que Deus quiser, né? E a terceira, aliás, a quarta e última letra, o nosso N, que é a seguinte pergunta: o que você tem para falar é necessário nesse momento? Tem pertinência? Vai agregar alguma coisa? Ou não? Não serve para nada a não ser quebrar o silêncio. Gente, se vocês considerarem esses 4 pontos no momento de se comunicar, isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Por quê? Porque é a partir da estratégia Given que agora, aqui entre nós mesmos, galera, nessa sala, tá? Eu vou fazer aqui um breve desafio junto com vocês para a gente colocar ela em prática. Pessoal, imaginem a seguinte situação, tá? Você está em um jantar em família e você resolveu testar uma receita diferente para surpreender todo mundo lá na mesa, com alguma coisa que vocês gostam, mas que nunca tinha sido feito antes na sua casa. E aí, todos se sentam na mesa, a família sentou, todo mundo vai comer, as crianças adoraram, todo mundo está gostando. Mas tem um familiar seu que ele solta o seguinte comentário na mesa: acho que faltou um pouco de pimenta. Gente, 2 minutinhos para vocês pensarem e me responderem. Como você responderia esse comentário na mesa? Vou dar esses 2 minutinhos e aí vocês podem ir me mandando as respostas aí no chat, por favor. Boa, gente, eu tô indo, as respostas estão chegando aqui no chat. Legal, gente, legal. Pessoal, antes de fazer o meu comentário sobre essas respostas, né, não se esqueçam, bom, tá registrado aqui, né, mas não se esqueçam o que vocês mandaram, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma segunda situação, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam a mesma coisa. Vejam a situação e me contem o que vocês responderiam, tá bom? Vamos lá. Segunda situação da nossa noite. Reunião de resultados. Imagina que vocês estão numa reunião aí no trabalho para falar de qualquer acontecimento que foi relevante, que tenha sido uma conquista para a tua equipe. E aí vamos imaginar que o seu time conseguiu bater alguma meta, atingiu algum índice que vocês precisavam, alguma coisa que vocês estavam buscando. E foi, né, para conseguir atingir isso, foi um período muito desafiador. Inclusive, vocês tiveram que trabalhar até mais tarde, tiveram que se dedicar a toda a energia que vocês tinham para isso. E aí, está acontecendo uma reunião de comemoração no trabalho, né, para comemorar essa meta aí que foi atingida. Até que chega um colega, vira para você e fala o seguinte: claro que ainda dá para melhorar,
por exemplo, aquela ação não andou tão rápido quanto poderia. O que que você responde para esse seu colega? 2 minutinhos aí para vocês pensarem e mandarem as respostas também. Claro, Pablo, posso sim. Vocês estão numa reunião, Pablo, de comemoração de alguma meta que vocês atingiram, tá? Algum objetivo que vocês tinham que deu certo. E aí tem um colega teu que vira para você e fala assim: "Ah, mas aquilo que foi feito poderia, né, não andou tão rápido, poderia ter andado mais rápido". O que que você responde para o teu colega que trouxe essa crítica nesse momento de comemoração? Gente, muito bom. Vamos lá para as considerações, para a gente debater o porquê dessas duas situações, tá? Gente, vocês se lembram que a gente tem a estratégia Given, né? A estratégia Given vai justamente trabalhar se você está sendo gentil, inspirador, verdadeiro e necessário na tua resposta. Na nossa primeira situação, me chamou muito a atenção de forma positiva as respostas de vocês, sabe por quê? Eu já fiz essa mesma pergunta, galera, para outras turmas, em outras situações, outros momentos, e eu já ouvi de tudo que vocês possam imaginar para a resposta da história da pimenta, tá? E quando eu falo de tudo que vocês possam imaginar, foi desde virar para a pessoa, né, que seja na situação e responder coisas do tipo, se não gostou, pode comer em outro lugar, até, né, uma resposta um tanto quanto, vamos colocar assim, bruta, né, no mínimo, mas também já ouvi respostas muito interessantes como a que vocês trouxeram aqui. E eu digo que sim, né? Não sei se vocês pararam para pensar, mas sim, vocês aplicaram a estratégia Given na primeira resposta, muito bem aplicado, né? Vocês já trouxeram aqui, não coloquei mais porque eu não gosto muito, fiquei com receio que as pessoas não gostassem, eu ia oferecer mais pimenta para a pessoa. Olha, tem um vidro de pimenta ali, pode usar. Ou seja, vocês trouxeram esse lado empático, né? Esse gentil muito forte, tá? Dei risada aqui da, da resposta, quer ver de quem foi? Cadê a da pimenta malagueta que eu vi aqui? Cadê? Ai, gente, eu perdi. Ela tá aqui, ó. Do Vilmar, Malagueta. Vilmar, isso, o boa. anjo. O anjo foi o melhor. Adorei. Me perdoa, Anjo, vou comprar 1 quilo de malagueta e já volto. O Vilmar, não, isso não tá na estratégia Given, mas eu dei risada. Mas, gente, muito bom. E galera, na segunda situação, o que eu queria pontuar com vocês aqui é o seguinte. Vocês trouxeram uma coisa muito interessante. Quando vem alguém e faz esse cutucão, né, essa crítica no trabalho, num momento inoportuno, como o Gabriel bem colocou aqui,
é uma coisa que incomoda, né? E é aí que é uma das situações que a gente mais tem que conseguir ter esse jogo de cintura, se controlar e usar a estratégia Given para isso. Então, sempre que vocês se depararem com uma situação que tira a gente e incomoda a gente, né, nesse caso, a gente vai ter que, com muita cabeça fria, colocar a Given para funcionar. Vocês trouxeram respostas alinhadas com isso, tá, gente? Eu gostei bastante também, né? Ponto positivo aí para todo mundo, tá? E por que a gente está falando disso, pessoal? Porque até agora a gente está falando muito sobre como lidar com as pessoas por meio da oratória, né? Vocês devem ter percebido aí pelos desafios e tudo mais. Mas para que eu possa lidar com as pessoas, eu preciso ter coragem para me comunicar. E aí eu queria perguntar para vocês, em algum momento da vida, gente, vocês antes de falar, de se comunicar, fazer uma apresentação, falar com alguém, qualquer situação que seja, vocês já sentiram aquele friozinho na barriga? Aquele suor frio que às vezes aparece? Ou talvez deu aquele branco na hora de falar? Alguém já passou por isso, gente? Já, com certeza, né? Deixa eu ver o que o pessoal vai responder. André, até hoje, com certeza. Já passei. Júnior, eu também, viu? Hoje, né, claramente eu já tenho um tempo que eu faço isso, então hoje é mais tranquilo. Mas isso não quer dizer de forma alguma que eu ainda não passo por isso em algum momento, né? Principalmente em audiências, com certeza é meio sufocante. E, gente, isso eu brinco que acontece até com os maiores mestres, né? Ó, audiência como testemunha de acusação. Sabe por quê, pessoal? Não sei se todo mundo conhece, mas eu particularmente gosto muito de rock, eu toco, que nem vocês viram, então a música é uma parte muito importante da minha vida, né? E uma das coisas que eu gosto muito são alguns guitarristas, como o Eric Clapton, como o Santana, né? Não sei se todos já ouviram falar neles, mas são guitarristas aí muito famosos. E o Santana, gente, ele tem hoje, vou até confirmar aqui agora para falar para vocês. Ele tem exatamente, Santana, idade, 75 anos, gente. Ele é um homem de 75 anos. Ele deve ter uns 50 no mínimo de carreira, né? No mínimo ele deve ter isso. E até hoje, com 50 anos de carreira, esse homem chega 1h30 antes do show dele, fica treinando tudo que ele vai tocar até fazer o show de fato. O que eu quero dizer com isso para vocês, pessoal? O Slash. Com o tempo, a segurança para você se comunicar, ela vai aumentar. Ela aumenta, isso é natural. Mas até lá, você não pode esperar essa segurança chegar. Até lá, você tem que falar mesmo com medo. Mesmo dando essa sensação do frio na barriga, o suor frio, às vezes o branco que chega. E para que a gente possa praticar, muito bom, Geraldo, a prática leva à perfeição, né? Para que a gente possa praticar, eu trago para vocês aqui 4 pilares que vocês vão, né, pelo menos daqui para frente, levar no dia a dia de vocês. Primeiro, autoconhecimento. Lembra que a gente falou agora há pouco da Natália Arcuri, do Leandro Carnal, da Tata Werneck? Eles têm o perfil deles, a especialista, o filósofo, a comediante. Você tem que definir qual é o teu perfil. Quem é você na hora que você fala? Porque quanto mais você se conhecer, mais seguro você estará para se comunicar. Segundo ponto, a tua respiração e a tua voz. Gente, eu vou dar um exemplo muito prático meu aqui para vocês, tá? Eu trabalho como professor. Como professor, eu dou aula, gente, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 horas da noite, com intervalo para o almoço, não vou mentir, que às vezes dura 30 minutos, e aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Isso é dando aula, enfim, no nosso trabalho do dia a dia. Se eu, como professor, que uso a minha voz constantemente,
não tiver um cuidado na respiração e na voz, e principalmente com a minha saúde, com o meu corpo, eu não seguro uma semana de trabalho nem a pau, né? Vocês já devem imaginar isso. E vocês no dia a dia se comunicam tanto quanto. Se vocês não cuidarem também, né? Não tem voz que aguente o nosso dia a dia. Gente, terceiro, corpo. Sabe aquele momento que bate o nervoso? Você tem que se comunicar, apresentar alguma coisa que seja, e você tá aqui, ó, duro, aquela dor que vem nas costas, aqui assim, ó. Vocês já tiveram essa dor, gente, no pescoço? Aquela bendita que aperta a gente aqui assim, ó. Ou não, sou só eu que tenho isso. Se for só eu vou no médico, gente. Agora eu fiquei preocupado. Vocês já tiveram, gente, essa dorzinha nas costas? Ah, ufa. O Derlei mandou um sim. Ufa. Boa, não sou só eu, gente. Que susto. Show. Por que isso, gente? Não tô falando daquela dor de posição, tá? Mas é uma dor que vem do nosso excesso de nervosismo, de ansiedade que às vezes pega a gente. E isso está muito ligado a gente conseguir eliminar essa rigidez corporal de alguma forma. E um quarto ponto, o teu conteúdo, a tua apresentação. Meu amigo, se você não tiver claro na tua cabeça o que você vai falar, o que você está trabalhando e você quer comunicar, provavelmente a gente vai acabar se embolando um pouquinho aí nesse caminho. Tenha um plano de ação, tenha postura, tenha gestos, cuidado com o seu rosto, cuidado com a sintonia com o público, né? Às vezes é um público que é muito divertido, mas não adianta ficar com aquela cara mais fechada, séria. Ou às vezes é um público sério, e não adianta eu ficar fazendo piadinha a cada 2 minutos, que a coisa não vai para frente. Então a gente tem que conseguir muito se adequar ao público. Acredito que é um desafio que vocês têm aí muito no dia a dia, né, gente? Vocês me contaram um pouquinho agora há pouco sobre isso, nessa questão de lidar com muitas pessoas que são diferentes umas das outras. E é aí que a nossa oratória vai entrar. Uma coisa importante, galera, eu gosto muito do Dale Carnegie, esse cara que está aqui na tela, porque ele trouxe a seguinte frase: a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e o entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Em outras palavras, a gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo no momento para que, posteriormente, a gente obtenha sucesso naquilo que nós buscamos, né? E aqui, gente, falando um pouquinho sobre isso, vocês estão vendo que está tudo muito ligado ao nosso corpo, né? E para falar do corpo, eu só queria contar para vocês, opa, boa, agora o slide foi, que o corpo fala e às vezes até mais que você. Vocês lembram dessa foto aí do fundo, gente? Quem são esses caras aí no fundo? Será que alguém reconhece? Deixa eu ver se vocês me mandam aí no chat quem são. Os Beatles? Olha aí o Júnior entregando a resposta. Mas é isso aí, Júnior, os Beatles, exatamente. Gente, aquela famosa foto, né, a capa do álbum deles, inclusive, que eles tiraram em frente ao estúdio da gravadora, né? E é muito legal essa foto, gente, porque se vocês olharem o terceiro personagem e olharem no pé dele, ele tá descalço. E aí, os outros não estão, né? Ele é o único que tá descalço. E o corpo fala tanto que às vezes é nesse detalhe que a gente percebe alguma diferença. Vocês já passaram por alguma situação assim, gente? Que vocês se depararam com qualquer situação que seja no dia a dia, e aí vocês bateram o olho, às vezes, na roupa, no rosto, ou no gesto da mão, talvez no jeito que a pessoa se porta, e isso deu um estalo na cabeça de vocês? Já passaram por alguma coisa assim? Janaína, todo dia, né, Janaína? Ah, legal, Marco, aqui. Normalmente, quando se observa alguém de atitudes suspeitas, é dessa forma que identificamos, pelos detalhes, né, Marco? Legal, legal.
A linguagem corporal entrega se a pessoa está fazendo algo errado. Perfeito, Janaína. Eu tive um professor, gente, quando eu fiz faculdade, quando eu fiz a graduação lá em jornalismo, que ele era um jornalista investigativo, inclusive, trabalhava nessa frente, e tem uma frase, assim, de tudo, né, que ele passou pra gente, tem uma frase que ele comentou, que eu levo comigo sempre, que é a seguinte: Deus está nos detalhes. Ele falou isso. E aí eu gosto muito dessa frase, porque está muito ligado ao que vocês devem vivenciar no dia a dia, que às vezes é aquele mínimo detalhe, é aquilo que você vê que está na roupa, que está na fala da pessoa, no jeito que ela está se portando, que faz toda a diferença, né? Os detalhes, de fato, são o caminho mais importante. E já que o nosso corpo fala tanto, que nem nós estamos comentando aqui, a nossa ideia nesse momento do encontro é justamente entender, né, pensando nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, o que para a nossa comunicação é bom. O que para oratória é bom você fazer, é bom você exercitar, que vai te dar essa segurança, vai te dar essa premissa de dominar o assunto. E aí vem a grande questão da comunicação não verbal, que é o que a gente está falando agora. Gente, vocês já devem ter ouvido falar que a comunicação não verbal pode transmitir uma mensagem melhor do que as próprias palavras. E muitas vezes as pessoas perguntam: mas será que isso é mito? Isso é verdade? E vocês mesmos já me contaram que é verdade isso. Só que eu vou mostrar para vocês alguns números importantes, tá? Gente, primeiro, de toda a nossa comunicação, 55% dela é absorvida a partir da expressão facial. Gente, tem algumas séries, inclusive tem uma série, não sei se vocês conhecem, chama Suits. Acho que em português, qual é o nome dessa série em português, gente? Não sei. Homens de Terno. Porventura alguém assiste em português? Esse é o nome dela em português, tá? Homens de Terno. Boa, Gabriel. Gente, se alguém porventura não conhece, é uma série de advogados que pegam vários casos e vão, enfim, defesa, acusação, toda a área do direito puramente ali sendo trabalhada, né? Claro que por ser uma série tem muita romantização e tudo mais, mas eu gosto muito porque eles têm essa parte da comunicação não verbal tão forte que me lembra de uma outra série que eu já vi que se chama Lie to Me. Se vocês não viram essas séries ainda, gente, eu recomendo fortemente que assistam. Se não gostar, tudo bem, né? Obviamente ninguém é obrigado a nada, mas se vocês puderem assistir, são séries muito boas para mostrar como o detalhe vai fazer a diferença. E outra coisa importante. Isso, boa, Gabriel. É isso mesmo, especialista em linguagem corporal. Isso mesmo. E outra coisa importante, gente. 55% é do nosso rosto. Beleza. 38% é do nosso tom de voz. Vocês já pensaram, gente, se durante todo o nosso encontro, eu, Calil, ficasse falando alto, gritando, sem parar, como se vocês não estivessem me ouvindo? Não se assustem, tá? Eu vou fazer o barulho aqui. Já pensou se toda hora eu ficasse falando assim para entender se vocês estavam entendendo o que estava acontecendo na nossa aula e não sei o quê? Gente, na boa, em 5 minutos vocês saíam e ninguém nunca mais ia querer me ver na vida. Porque não é a comunicação mais adequada. Ela passa uma mensagem de distanciamento entre nós, né? E o terceiro ponto, componente verbal. Gente, só 7% é o que a gente fala. 7% do conteúdo que a gente está falando é o que de fato vai impactar na nossa comunicação. Ah, professor, se é 7%, então eu posso falar qualquer coisa, não é? Bom, vocês já sabem que não. Mas, obviamente, né, a gente não vai sair falando qualquer coisa por aí. Gente, qual que é o grande ponto aqui? É verdade, a comunicação não verbal pode sim transmitir uma mensagem muito melhor que as próprias palavras em muitas ocasiões. E é por isso que eu vou aqui nesse momento compartilhar com vocês um breve desafio, tá? Gente, eu separei um vídeo. E é um vídeo que é uma propaganda do Itaú que vai mostrar
os treinos sem caneleira. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Eu vou exibir o vídeo aqui na tela. Se porventura alguém preferir assistir por aí, eu vou disponibilizar nesse momento o link aqui no nosso chat para vocês pegarem também, tá bom? E aí eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Eu vou passar ele 2 vezes. E peço que vocês vão anotando tudo, todas as características que vocês estão percebendo em relação à linguagem corporal. Como que as pessoas que aparecem nesse vídeo, elas usam do corpo para se comunicar, tá bom? Então, vou passar a primeira vez para vocês verem o vídeo e passo mais uma vez em seguida aí para todo mundo poder fazer as anotações. Bora lá, gente, vou mutar meu microfone. Vai dividir forte. Segundinho só que eu vou colocar em tela cheia, gente, fica melhor para todo mundo ver. Compartilhar esta guia. Prontinho, bora lá. Forte eu exijo, mas vai ser leal. No momento decisivo, eu tive 2 atletas expulsos quando o resultado já estava adverso, nós estávamos perdendo e eu queria encontrar uma forma de transformar isso em atitude, em comportamento deles. Digo, eu vou tirar a caneleira. Isso tem que ter esse tipo de comportamento com o adversário, eu quero ver fazer com o seu colega. E passar essa ideia a eles de que é assim que se joga futebol. Sendo mais competente, sendo mais criativo, sendo melhor e sendo agressivo para tomar a bola do adversário, não para dar porrada. Sabe o que eu acho da malandragem? Do cara deixar a perna, do cara ganhar, do cara simular? Falta de competência. Então foi em cima de expulsões que aconteceram, eu trouxe o fato. Não sabia aquilo que ia gerar, mas na sequência eu vi o quanto de lealdade esse gesto ele acabou gerando e direcionando para um outro caminho, que é o sentido do compete forte, leal, mas na bola. Legal, gente. Passei a primeira vez para vocês conhecerem. Agora eu vou dar o play novamente para vocês anotarem aí tudo que tem a ver com linguagem corporal que o vídeo vai utilizar. Bora lá. Vai dividir forte, eu exijo, mas vai ser leal. No momento decisivo, eu tive 2 atletas expulsos quando o resultado já estava adverso, nós estávamos perdendo e eu queria encontrar uma forma de transformar isso em atitude, em comportamento deles. Digo, eu vou tirar a caneleira. Isso tem que ter esse tipo de comportamento com o adversário, eu quero ver fazer com o seu colega. E passar essa ideia a eles de que é assim que se joga futebol. Sendo mais competente, sendo mais criativo, sendo melhor e sendo agressivo para tomar a bola do adversário, não para dar porrada. Sabe o que eu acho da malandragem? Do cara deixar a perna, do cara ganhar, do cara simular? Falta de competência. Então foi em cima de expulsões que aconteceram, eu trouxe o fato. Não sabia aquilo que ia gerar, mas na sequência eu vi o quanto de lealdade esse gesto ele acabou gerando e direcionando para um outro caminho, que é o sentido do compete forte, leal, mas na bola. Gente, perfeito. Passamos o vídeo. Queria pedir, por favor, que vocês compartilhassem comigo o que vocês anotaram por enquanto, gente. Me contem aí, vamos ver.
eu começar a ler o que vocês estão mandando. Beleza, Pablo, sem problemas. Vou falar disso já já. Geraldo, expressões faciais. Franzindo o rosto, por exemplo, quando falava em competir forte, denotando certa agressividade. Legal. Gabriel trazendo a questão da expressão facial e dos gestos também. Preparação, ansiedade, demonstração de força e de treinamento. Quando ele fala que ele não sabe o resultado, ele mostra uma expressão de dúvida, de apreensão. Eu posso tirar canadenses para os jogadores a usar seus talentos sem agressividade. Com relação ao Tite, eu enxerguei convicção na comunicação, expressando boa expressão corporal para cada ponto citado, legal. Gente, o que vocês estão trazendo aqui tá no caminho certo, tá? O Vilmar aqui comentando sobre as mãos do treinador que impõe energia em posição, né? Tem algumas cenas, gente, olhando primeiro para o Tite, que traz justamente o que vocês colocaram. É a testa franzida, né? É aquele movimento da mão, quando ele tá mais sério, que ele coloca a mão aqui na frente e apoia na boca. É justamente quando ele vai ali trazendo o tom de voz dele, talvez em alguns momentos um tom de voz mais agressivo no sentido de ser mais duro, né? De ter sido uma situação mais dura, né? Justamente essa questão do objetivo que o Júnior trouxe aqui agora. Então vocês estão no caminho certo, essa é a ideia. Uma coisa que o Paulo colocou, né? O Paulo até brincou aqui, colocou que ficou perdido. E num primeiro momento, se mais alguém porventura, galera, se sentiu perdido ou qualquer coisa do tipo, faz super sentido, tá? Não é para se preocupar com isso, porque é um vídeo que eu mostrei para vocês, e apesar de ser um assunto ligado ao futebol, o Tite, que tem, né, é famoso e tem tudo isso por trás, é uma coisa que pega a gente meio desprevenido, né? Como é que eu vou parar e começar a olhar para esse detalhe agora do nada? Então não se preocupe, mas o importante é a gente começar a perceber justamente isso que vocês colocaram. A tua expressão facial, o teu posicionamento e os seus gestos vão justamente ou trazer a pessoa para mais próximo de você, ou você vai afastar a pessoa de você. Esse era o objetivo aqui do nosso desafio. E é por isso que eu conto para vocês que ter essa consciência corporal é o que dá aquele bendito do branco. Aquele branco que a gente falou agora há pouco, aquele tão querido, que no momento mais importante, que é a tua fala, vem o branco e te ataca, e você esquece tudo que você tinha para falar, né? Boa, Denis, exato. Essa oratória equilibrada, né? Perfeito. Porque essa questão de ter o equilíbrio, gente, para você conseguir se comunicar, é o que vai gerar o ciclo que está aqui na nossa tela. Então, se algum dia na sua vida você se perguntou por que que o branco existe, por que que deu branco, hoje eu vou te dar essa resposta. E não, eu não descobri isso sozinho, isso aqui é resultado de estudos, de pesquisas, tá, gente? Mas por que que o branco existe? O nosso corpo, ele vai entender que a gente tem um ciclo de comportamento. Nós temos pensamentos, e esses pensamentos criam sentimentos. Esses sentimentos criam comportamentos. E esses comportamentos reforçam pensamentos. Querem um exemplo prático, gente? É simples. Imagina o seguinte: uma pessoa, quem quer que seja, fez alguma coisa que não era para fazer, fez alguma coisa errada. E aí essa pessoa, dentro dela, no pensamento dela, ela está preocupada. E aí, essa preocupação, esse pensamento de preocupação, vai gerar nela um sentimento de nervosismo. E esse nervosismo vai fazer com que ela tenha um comportamento que é diferente. Pode ser que ela comece a suar frio, pode ser que ela comece a tremer, pode ser que ela tenha algum comportamento suspeito, diferente. E aí, vocês viram que ela entrou num ciclo vicioso.
É o pensamento que gera o sentimento, que gera o comportamento, que gera o pensamento, que gera o sentimento, que gera o comportamento, e por aí vai. E é exatamente isso, Geraldo. Você programa, 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 até a hora que dá pau, né? A hora que, entre aspas, quebra o sistema, dá o branco. Gente, como evitar o branco, tá? Primeiro, gaste energia. Eu sempre brinco, e eu falo isso muito para quando você vai fazer alguma apresentação, que se tiver alguma escada perto, dá uma corrida na escada, sobe e desce um degrau de escada para gastar energia. Porque essa ansiedade, essa tensão é que vai gerar esse ciclo e dar o branco em todos nós, tá? Algumas dicas para vocês, pessoal. Tenha um aperto de mão firme, mas cuidado, não é para destruir a mão do coleguinha, né? Tem gente que tem um aperto de mão tão firme, mas tão firme, que às vezes eu acho que a pessoa me odeia. Só pode ser, porque ela quer acabar com os ossos da minha mão. E não é o objetivo isso. O objetivo é mostrar que você está firme naquela situação, que você vai conseguir se comunicar, enfim, e tudo mais. Segundo, faça contato visual. Nem por um segundo tenha medo de olhar no olho da pessoa. Isso eu brinco, né? Tava até conversando com a minha namorada outro dia, que minha mãe sempre falou isso para mim desde que eu era pequeno. Você vai conversar com alguém, você tem que olhar olho no olho, né? E isso, gente, não é só uma questão das nossas relações sociais, mas de fato é uma técnica para a gente ter uma oratória melhor ainda. Terceiro, não demonstra aquela inquietação. Sabe aquele momento que às vezes você fica olhando no relógio, a perninha tremendo sem parar, sabe? Fica de olho nisso para evitar demonstrar, porque isso mostra para outra pessoa que ela parece ser um obstáculo na tua caminhada, né, no na jornada ali que você está seguindo. E não é essa a ideia que a gente quer passar. Quarto, fique com os braços descruzados. Braço cruzado afasta a pessoa. Se o teu objetivo for afastar, aí você deixa cruzado. Se você quiser aproximar, pode deixar descruzado. E por fim, lembre-se, a respiração é a tua melhor amiga. Gente, eu acredito, né, que em algum momento da vida vocês ou já tenham praticado ou pratiquem, inclusive hoje, né, hoje em dia, atividades físicas. Vocês se exercitam, gente? Me contem a verdade, hein? Não é para falar assim só para ficar bonito na fita, não. Vocês praticam atividade física, gente? Pergunta redundante, né? Exato, ó, diariamente, sempre futebol. Ótimo, galera, ótimo. Bom, gosto muito, boa. Pessoal, primeiro, o importante da atividade física é principalmente estar ligada, quando a gente fala na oratória, claro, é principalmente estar ligado à questão de você conseguir controlar a sua fala. Vocês já pensaram, pessoal, se eu não tivesse um controle sobre a minha respiração, que eu não ia sobreviver dando aula também, né? É natural, de tanto que a gente acaba trabalhando aí com a voz. Bom, chegamos nos nossos vícios de linguagem. Alguém falou sobre isso já aqui no nosso chat. Me perdoe, eu não lembro exatamente quem, mas eu sei que já apareceu aqui. E vício de linguagem é aquele famoso. Opa! Oi, Marco! Marco, eu te ouvi, você queria comentar alguma coisa? Acho que não, vi que o microfone fechou. Beleza, se você quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão ou abrir, tá bom? Gente, a gente chegou aqui nos vícios de linguagem, justamente aquele tá, tipo, né? Gente, esses vícios de linguagem são muito ruins pra gente. Muito ruins. Por quê? Eles vão demonstrar nervosismo, eles vão demonstrar uma falta de atenção, uma falta de preparo, que você não consegue controlar a sua fala. E aí eu trago para vocês o seguinte: muitas vezes eles já estão incrustados aí no nosso dia a dia, tá? Mas se porventura você usa algum vício de linguagem de hoje em diante, começa a tomar esse cuidado de, primeiro, perceber quais são esses vícios e, segundo, evitar usá-los, né? Porque é justamente isso, galera, que depois que nós mapeamos e entendemos quais são os vícios que nós usamos, a gente vai entender como resolver.
Sabe quando você termina uma frase? Não precisa terminar com né, com tá, né? Você pode simplesmente terminar a frase, como eu fiz agora. Um ponto final. Acabou. Não tem que ter nada além ali para te apoiar nesse momento. Gente, usar o silêncio. Vocês devem saber tanto quanto eu que o silêncio muitas vezes é uma dádiva, né, dependendo da situação. E o silêncio, para a oratória, ele é um grande apoiador nosso. E o terceiro ponto é ter aquele amigo, aquele familiar, aquele colega de trabalho mesmo, que é teu amigo e vai te dar um apoio no sentido de, olha, você está falando muito isso, você está repetindo muito essa palavra, né? Fica mais atento aqui, atento ali, que vai te dar esses toques para que você possa melhorar cada vez mais. Lembrem-se sempre, bons oradores não falam o que pensam, eles pensam o que falam. Ou seja, já pensou, pessoal, se eu tivesse vindo aqui para o nosso encontro hoje sem ter pensado no que eu ia falar, simplesmente abrisse a boca e saísse falando o que eu quisesse? Com certeza o nosso encontro não daria certo, né? A gente ia falar, enfim, de qualquer coisa, menos da oratória que importa de fato. Gente, a boa oratória vai juntar tudo isso que a gente viu até agora, tá? Tanto a questão verbal da gente se comunicar, quanto a linguagem corporal que está atrelada. Por isso, a gente tem que ter muito foco no processo, muito foco no nosso dia a dia. E aí, eu separei aqui para vocês uma última parte, que é bem rapidinha, viu, gente? Essa parte aqui agora é bem tranquila. Porque a gente falou muito sobre a questão de como utilizar oratória em uma era digital, hoje, como que a linguagem corporal impacta em nós, e a gente vai fechar falando sobre a nossa voz. E por que esse último capítulo é rápido, pessoal? Por que ele é curto? Porque quando eu falo... Opa, pronto. Quando eu falo da voz, a sua voz é a sua marca. Quem é esse cara, gente, que tá aí na foto? Quem se lembra dele? Vamos ver se vocês me contam. Fred Mercury? Olha aí o Júnior entregando a resposta. Isso aí mesmo, Júnior. Boa. Gente, grande Fred Mercury, né? Queen. E quando a gente olha para o Fred Mercury, pessoal, não sei se todos vão se lembrar de algum vídeo aí dele se apresentando e cantando e tudo mais. Gente, como que era o show do Queen? O show do Queen era 4, no máximo 5, dependendo do dia. 5 caras em cima de um palco. Um com uma guitarra, o outro com baixo, o outro na bateria, o outro cantando. E só. Não tinha pirotecnia, milhões de fogos, milhões... Não, era isso. E sabe por que o Fred Mercury é a marca dele? Não só por, né, ter sido quem ele foi, mas porque ele tem domínio, ele tinha, aliás, domínio de palco. Gente, você conseguir transformar a sua voz na sua marca e dominar o ambiente que você está é um desafio. E eu conto para vocês, gente, que na graduação, eu como professor, já lido com isso há um tempo na graduação. Mas eu vou compartilhar com vocês, pessoal, que semana passada eu tive a minha primeira experiência para dar aula para adolescente. Gente, vocês já ou passaram, né, obviamente, pela fase da adolescência, ou não sei se alguém aqui já tem filho também que está na fase da adolescência, mas não vou brincar com vocês, gente. Entrar numa sala de aula de colegial é completamente diferente de uma graduação. Não só pela idade e tudo mais que a gente já sabe, mas porque você dominar aquele espaço e conseguir trazer a turma para junto, né, de você, é muito mais difícil. E é por isso que a tua voz, o teu comportamento, a tua postura vai ser a tua marca. É por isso que a gente tem que lembrar que a nossa voz, ela tem 3 dimensões. Biológica, né, a grossura dela, se ela é uma voz que está mais no peito ou mais de cabeça que a gente fala. Tem a questão psicológica, né? Então, dependendo de alguns quesitos psicológicos, pode ser que a pessoa consiga se expressar melhor ou não no que tange ao uso da voz. E o socioeducacional também, o meio que ela nasce, que ela vive, tudo isso vai impactar. E é por isso, gente, que a gente tem que ter alguns cuidados com a voz.
No nosso dia a dia, não sei se vocês sabem, mas a voz ela é um músculo, galera. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A voz nada mais é do que um músculo que a gente tem aqui na garganta, que hoje se chama prega vocal. E essa prega vocal, ela abre e fecha. Ela vai fazendo esse movimentozinho aqui de abrir e fechar. Cada vez que o ar passa por ela, é o que gera o som e é por isso que a gente consegue se comunicar. Se você tem uma voz limpa, livre de lesões, que não está prejudicada, você vai se comunicar muito bem. Agora, quanto mais você abusar da sua voz, consequentemente, pior ela vai ficar. Por isso, ter um equilíbrio na voz e na sua vida, né, é sim um caminho excelente aí para a gente conseguir manter a saúde de tudo isso. Uma coisa importante, dicas, cuidado, cuida da tua voz, ela é o teu instrumento de comunicação. Primeiro, hidrate-se. Eu espero que todo mundo aqui beba bastante água, né? Então, já vamos levar em consideração que hidratado todo mundo tá. Vamos se hidratar bastante. Vamos justamente cuidar da nossa respiração. Cuidado com ar condicionado. Não sei se é algo que faz parte aí do dia a dia de cada um de vocês, mas abusar de ar condicionado não é legal. A alimentação pesada não ajuda, né, gente? Vocês aí que já têm essa prática de esportes, de atividades físicas e tudo mais, vocês sabem que, dependendo do momento, bater aquela feijoada não cai muito bem. Quinto, coma maçã. Sim, é verdade, maçã faz bem para a voz, não é mentira. Evite lugar barulhento. Por quê, gente? Não é que você não pode ir numa festa ou o que é que seja, imagina, não é isso. Mas a ideia é que você não fique gritando toda hora, né? Aqueça sua voz diariamente. E o oitavo, abra a boca. Ué, professor, como assim abra a boca, né? Gente, no dia a dia, muitas vezes você se comunica, mas você não exercita a sua boca. E exercitar é mexer, é justamente fazer esses movimentos, né? Bom, pessoal, todo profissional que usa a voz, tanto eu quanto vocês, né, nos nossos casos aqui, a gente tem que ter uma rotina bem disciplinada para trabalhar com esse aquecimento, porque senão daqui a um tempo ele vai embora. E é por isso que eu conto para vocês que a nossa voz é sim um sistema complexo e que a gente tem que cuidar muito bem dela. E dica: gengibre não funciona. Não sei se alguém vai ficar chocado com isso. Às vezes, quando eu falo isso, a galera entra em choque. Mas gengibre é a maior mentira que já contaram pra gente. Então, se por acaso você usa gengibre quando a tua garganta tá doendo e aí você usa lá para amenizar, eu vou te contar que ele é só analgésico, mas ele não vai resolver problema nenhum, tá? Então, cuidado, gente, para não usar um analgésico aí mesmo que natural e depois você acabar piorando, né, a tua voz. Gente, essas perguntas são reflexivas para vocês considerarem aí com vocês, tá? De 0 a 10, né, qual que é a importância de se ter uma boa dicção na hora de se comunicar? E de 0 a 10 ainda, como que você classifica a tua dicção? Você acredita que ela já está ótima, show de bola, ou você pode melhorar alguma coisa ainda? Bom, depois de falar tudo isso, pessoal, eu brinco que parece bobagem, mas não é. Se você tem uma dicção cada vez melhor, mais confiante você vai se sentir para poder se comunicar de fato. Agora, como que você pode melhorar a tua dicção, né? Grave e ouça a tua voz. Pronuncie consoantes e vogais com clareza, exercite. Lembre-se que o ritmo para falar é fundamental. E por último, relaxe a voz e melhore a tua respiração. Eu deixei aqui para vocês, pessoal, isso vocês podem usar depois, alguns trava-língua, né, que existem aí no mundo para a gente poder usar, que é justamente para treinar a dicção. Então, quem tiver interesse, posteriormente pode consumir aqui esse conteúdo para vocês conseguirem aí utilizar esse, né, desenvolver mais a dicção. Gente, por enquanto do que nós falamos, vocês ficaram com alguma dúvida, galera? Me contem um sim ou não aí, por favor. Vamos ver o que vocês vão me mandar aqui no nosso chat. Se virar um sim, se virar um não. Legal, Vanderlei tranquilo, Júnior também, perfeito. Só dívidas também, Geraldo. Muito boas. O Marco então muito claro, legal, Marco. Ah, legal, Bruno. Boa, Júnior, é isso aí. Tamo junto. Legal, legal. Gente, seguinte, nós estamos perto do fim, mas ainda não é o fim.
Porque, se vocês bem se lembram, no comecinho do nosso encontro eu falei para vocês o seguinte: galera, a gente vai ter o conteúdo e no final eu vou passar um formulário para vocês responderem. Gente, eu vou colocar aqui no chat nesse momento esse formulário para vocês responderem. E o que que é esse formulário, gente? Ele tem 10 perguntinhas sobre o que nós acabamos de falar. Exatamente o conteúdo que a gente acabou de trabalhar, tá? Não vai fugir nada, nada, nada do que a gente viu. Nesse formulário, eu vou pedir, galera, que, né, obviamente vocês levem a sério para responder e tudo mais, mas que vocês respondam com muita atenção. Por isso que eu separei esses 20 minutinhos finais para vocês responderem esse formulário. Dá tempo de fazer, tá? Fiquem tranquilos. São 10 perguntas que vocês deverão responder e ao final do formulário, eu deixei uma opção para vocês darem ali um feedback também sobre como foi o nosso encontro, gente. Então, se vocês puderem contar um pouquinho lá a percepção de vocês, eu serei super agradecido aí para vocês, tá? Galera, eu estou colocando o formulário nesse momento no nosso chat. Eu peço que vocês respondam agora, durante o nosso encontro. Vocês têm 20 minutinhos para fazer isso. E se surgir qualquer dúvida, por favor, me avisem, tá? Para que eu possa aqui, enfim, auxiliar vocês. Gente, podem começar, por favor. E assim que vocês terminarem de responder, me avisem no chat para eu saber, tá bom? Vou mutar meu microfone aqui para vocês conseguirem responder em paz. Denis, esse formulário é o que vai computar a presença de vocês, tá bom? Pode responder ele, que é por ele que a gente vai fazer o levantamento. Pessoal, eu só vou pegar uma água rapidinho e eu já volto aqui em seguida, tá? Um minutinho só, por favor.
Prontinho, gente, voltei, consegui pegar água. Deixa eu ver aqui. O Pablo, minha conexão tá instável. Sobre o que tenho que responder. Ah, Pablo, eu vi que o Alessandro acabou de mandar aqui, ó. É esse link, tá bom? Você pode acessar ele e responder, por favor. Ah, combinado, Fernando. Obrigado pelo aviso. Combinado. Alberto, o que está aparecendo para você que você não está conseguindo responder? Para eu poder te auxiliar. Boa, gente. Também tem uma galera que já está terminando. Excelente. Para quem está fazendo ainda, pode fazer em paz, tá, gente? Não tem problema. Ah, o login? Então deixa eu fazer uma coisa aqui, Alberto. Me dá um segundinho. Se eu consigo liberar aqui. Alberto, eu mudei uma configuração. Eu vou te pedir, por favor, para você, se você tiver com o formulário aberto, a página dele, fecha e clica no link de novo para abrir do zero. Agora ele deve abrir normalmente. Vamos ver se vai. Prontinho, mandei aqui no chat. Ô, professor, aqui para mim aparecem três ícones para clicar. Dois do Google e um do Safari. Em qual que eu clico para abrir? Acessem um dos Google, um dos ícones do Google, Alberto, por favor, que aí eu acho que ele abre. Tá aqui.
Boa, gente. Eu vi que a maior parte de vocês já respondeu. Para quem está respondendo, pode continuar sem problema nenhum. Só atentem-se ao nosso tempo, tá bom? E aí, gente, para quem já terminou, eu vou pedir só mais uns 2 minutinhos, que eu vou fazer o encerramento aqui do nosso encontro já já, tá bom? Aí a gente encerra por hoje. Só mais 2 minutinhos. Vilmar, sim, tem alguns colegas de vocês que realmente não puderam comparecer agora, mas a boa notícia é que todo o nosso encontro aqui ele está sendo gravado. Inclusive por isso que eu precisei mudar a sala logo no comecinho. E essa gravação vai ser disponibilizada para que eles possam consumir também o nosso encontro, né? Então, eles não vão perder nada. Essa é a boa notícia. Geraldo, ao responder esse formulário, por lá que já vai constar a presença de vocês para a gente, tá? A gente vai conseguir ter esse controle do encontro de hoje. Perfeito. Deu, Júnior, deu sim. Chegou, tá? Gente, deixa eu aproveitar então. Ah, Gabriel, o professor Cris vai compartilhar com vocês, tá bom? Eu terminando aqui, o Google demora mais ou menos uns 40 minutos para renderizar o vídeo, fazer toda a parte técnica e tudo mais. E aí, terminando, eu passo para ele e ele faz essa divulgação aí para vocês, tá bom? Gente, deixa eu aproveitar esse finalzinho aqui. Eu tô vendo que praticamente todo mundo terminou já. Eu só queria aproveitar para fazer o fechamento do nosso encontro, tá? Para a gente encerrar por hoje. Galera, a gente falou muito sobre oratória. Eu espero que de verdade a nossa aula hoje tenha sido produtiva para todo mundo. E aqui no ENIAC, não sei se vocês já perceberam ou se alguém já estudou antes aqui ou já conhece a casa, enfim, mas no ENIAC a gente tem uma tradição muito forte de fato não só acolher vocês, abraçar, mas trazer para o dia a dia do ENIAC, né? E no fechamento de toda a primeira aula que eu dou para todas as turmas, qualquer matéria que seja, enfim, eu costumo fazer um registro, que nada mais é do que uma foto, né, do nosso encontro. Então eu convido quem se sentir à vontade, quem quiser, não é obrigatório, pelo amor de Deus, mas quem puder participar, abrindo a câmera aí para aparecer o nosso registro, para que a gente possa colocar lá junto ao professor Cris também, para mostrar o nosso primeiro encontro de sucesso aí que foi estar aqui com vocês hoje. Então, vou dar um minutinho aí só para ver quem que vai topar participar também. E aí eu tiro uma fotinha, mas, gente, todo mundo sorrindo, pô, vocês estão muito sérios aí, vamos sorrir. Muito bom. Tô vendo a galera entrando aqui. Opa, aí sim, ó, quanta gente bonita. Aí sim, gente, tamo junto. Pessoal, vou aqui então. Jason, fica tranquilo, tá? E realmente não é obrigatório, realmente só quem puder aí tiver apto, não tem problema. Gente, vou bater o nosso print, tá bom? Vou avisar aqui para vocês, se preparem. Vou bater o print em 1, 2, 3 e... Ih, pera aí que eu vou ter que bater mais um. Mais um, gente. Pronto, último, prometo, hein? 1, 2, 3 e... Boa, galera. Gente, obrigado pela presença de vocês, de verdade. Foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa me procurem, estou super disponível. Um bom descanso, uma boa noite para vocês e até a próxima, tá bom? Valeu, gente. Valeu pra vocês. Até, pessoal. Valeu, senhores. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite a todos. Um abraço.